Olá para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla, nós estamos aqui para mais uma edição do Conversas Inclusivas, como sempre trazendo muita informação, trocas de experiências para você que nos acompanha. E hoje nós vamos falar de guias de sinais regionais em Libras, é lançado para a comunidade Roraima, aqui no Conversas Inclusivas, então já se atenta ao nosso bate-papo e te convido aqui a nos acompanhar. Eu estou aqui para trocarmos experiências, passar informação para você com Eric Fabiano Chagas. Ele é professor responsável do CAIS Roraima. Seja muito bem-vindo ao Conversas Inclusivas. Muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde também a todos. Nós que agradecemos você ter disponibilizado aí seu tempo para estar aqui com a gente, somando, passando informação. Primeiramente, Eric, eu gostaria de saber o que é o Centro Estadual de Atendimento às Pessoas com Surdez e como é que ele funciona aqui em Roraima. Bom, o CAIS Roraima, né, o Centro Estadual de Atendimento às Pessoas com Surdez, é um centro onde ele leva não só a informação para a comunidade surda, né, como ele também desenvolve trabalhos com os alunos que estão nas unidades escolares, alunos surdos e alunos com deficiência auditiva. O centro, ele segue uma metodologia onde nós desenvolvemos padrões, né, a nível pedagógico para auxiliar os alunos nas unidades escolares, como também nós fazemos o atendimento em Libras para esse aluno que não sabe ainda Libras, o próprio aluno surdo, como também nós realizamos o atendimento ao aluno de língua portuguesa, para que ele possa conhecer um pouco da língua portuguesa também, sabendo que a Libras é a primeira língua dele e a língua portuguesa é a segunda. Fazemos também um atendimento para ele para surdos cegos, né, também. Então, aonde estiver um surdo cego no estado, é dever do CAIS ir até ele para levar não só conhecimento em Libras, como também em língua portuguesa e auxiliá-lo. Como também nós auxiliamos os professores das salas de recursos multifuncionais que possuem alunos surdos, né, e deficientes auditivos, com formações, com oficinas em Libras também e material acessível para que aquele professor da sala de recursos multifuncional possa proporcionar, né, o conhecimento para o aluno. Vocês ainda dão esse suporte, né? Exatamente. E a gente, sim, tem muito a agradecer pelo nosso governo, né, o governo de Roraima, a nossa Secretaria de Estado da Educação, ao nosso Departamento de Desenvolvimento de Políticas Educacionais e também a nossa Divisão de Educação Especial, que são os órgãos mantenedores que nos apoiam, né, que proporcionam, né, para que a gente possa fazer todo esse trabalho dentro do Centro Estadual de Atendimento às Pessoas com Surdez. Claro. Eric, quando e por que o centro ele foi criado e como é que ele contribui para a educação inclusiva no estado? O centro ele foi criado em 2008, né? E ele passou por várias nomenclaturas, né? Primeiro ele era conhecido como Centro Estadual de Atendimento às Pessoas com Surdez, depois passou em 2015 a ser conhecido como Centro Estadual de Atendimento às Pessoas com Surdez Princesa Isabel, porque nós fomos para o prédio Princesa Isabel, a antiga escola Princesa Isabel. Me recordo. E hoje ele é conhecido como Centro Estadual de Atendimento às Pessoas Surdas por meio do decreto de 19 de março de 2024, aonde nós passamos a funcionar também junto com o CAPDV, que é o Centro, né, Pedagógico de Apoio às Pessoas com Deficiências Visuais. Então, são dois centros que estão juntos desenvolvendo o trabalho dentro da área de educação inclusiva. Vocês ainda estão lá no centro? Nós estamos lá e falo assim que nós fomos abençoados, né, pelo nosso governo e pela nossa secretaria, porque há 20 anos as pessoas que estavam lá e que estão lá lutavam por uma reforma. E graças a Deus, desde o ano passado, foi nos proporcionado essa reforma. Eu falo que é um novo prédio, porque nós estamos ganhando um novo prédio. Que maravilha. E esse novo prédio que está sendo proporcionado pelo governo e pela nossa Secretaria de Estado da Educação
vai trazendo melhorias para que nós possamos evidenciar o nosso trabalho cada vez mais e também, em relação à comunidade surda, poder desenvolver trabalhos melhores a cada dia que vão também influenciar nas unidades escolares por meio dos alunos que são surdos e deficientes auditivos. Muito bem. Eric, como é que é feito o atendimento, né? Como é que ele é oferecido pela unidade? Quem é que pode participar e como é que acessa os serviços? Bom, o CAIS, né, ele oferece para o aluno surdo e para o aluno com deficiência auditiva e o que nós chamamos de usuário, que é aquela pessoa surda ou deficiente auditivo que não se encontra mais numa unidade escolar, mas ele recebe atendimento no CAIS. Então, o atendimento é como eu falei, ele é feito em Libras, para Libras, em língua portuguesa e surdo-cegueira. Qualquer aluno surdo ou deficiente auditivo de uma unidade escolar, ele pode se direcionar com um familiar até o CAIS, que ele será bem recebido, que ele vai ter o atendimento. Agora, nós estamos em reforma, então nós tivemos que buscar uma outra alternativa para que o nosso aluno não deixasse de ser atendido. E essa alternativa foi enviar os professores do CAIS para as escolas. Então, hoje, os professores do CAIS estão dentro das escolas. Tem um grupo, né? Tem um grupo que faz um trabalho nas outras escolas que não possuem o professor efetivo lá no CAIS. Mas esses professores que estão no CAIS e acompanham as outras escolas, eles estão lá para dar suporte na sala de recurso multifuncional, né? Então, eles estão lá para oferecer o que nós chamamos de mediação do aluno surdo ou deficiente auditivo com os alunos ouvintes. Eles estão lá para oferecer oficinas em Libras para toda a comunidade escolar. Eles estão lá também para fazer desenvolver a Libras no momento do intervalo. Eles também estão lá para poder sinalizar as escolas para que aquele aluno se sinta acolhido. E o principal de tudo, eles estão lá para ofertar cursos e oficinas em Libras, né, e de material também acessível em Libras, porque nós precisamos acolher, né, esse aluno surdo e esse aluno deficiente auditivo desde a hora que ele chega na escola, na entrada, quando ele se depara com o porteiro, até a gestão. Então, nós estamos levando esse trabalho de ofertar Libras para a comunidade escolar, para que esse aluno possa ser acolhido, para que as pessoas possam, nem que seja direcionar um bom dia, como é que você vai, está tudo bem, dentro do que nós chamamos de Libra funcional, né? E para os usuários que vão ao centro, nós ofertamos esse mesmo trabalho, que no momento, devido à reforma, né, nós não estamos podendo oferecer esse atendimento. Mas para os nossos alunos da rede estadual de ensino do estado de Roraima, nós tivemos essa oportunidade que surgiu, inclusive, por meio do DEP, que é o Departamento de Desenvolvimento de Políticas Educacionais e de EE, que é a divisão, que nos permitiu levar os professores até as escolas, as unidades escolares, no caso. Perfeito. Como lá está um momento assim, vocês estão passando por reforma, os profissionais eles estão dando suporte nas escolas, mas quantos alunos estão sendo aí atendidos atualmente e em quais municípios de Roraima também? Bom, o CAIS hoje, ele possui 58 alunos, sendo 26 alunos surdos, né, e 23 alunos com deficiência auditiva. Nós estamos com alunos em 11 municípios no estado de Roraima, né? Então, assim, esse atendimento ele tem que ser feito com bastante cuidado, né? Porque é necessário nós atendermos a todos e também proporcionar o trabalho não só pedagógico, como desenvolvimento cognitivo. Ano passado, dos nossos 26 alunos surdos, nós tivemos a grata surpresa dos nossos 26, 15 alunos conseguiram avançar dentro do seu processo de aprendizagem e cognitivo. Que maravilha! Né? Então, para nós, é uma grata satisfação, porque nós estamos vendo o nosso trabalho, né, fluindo cada vez mais. Vendo resultados, né? Isso. E a gente pode também levar em consideração o apoio que nós recebemos, né, da SEED, da Secretaria de Educação e do Governo. Isso é muito perfeito, né? É muito gratificante você trabalhar ali com a equipe de profissionais e, de repente, os usuários que estão ali nas mãos de vocês estão ali mudando, evoluindo. Isso. E isso é muito gratificante, né? Ver toda essa evolução. Eu falo que eu tenho uma equipe de milhões.
porque os profissionais que estão no CAIS, não só os professores de Libras, né, que todos são, na verdade, especialistas em Libras, como também os nossos 2 instrutores surdos e toda a equipe administrativa, é uma equipe maravilhosa, porque quando eu me reúno com eles e pergunto, vamos fazer? Todos falam vamos, porque São é para o bem do aluno. pessoas muito especiais Isso. também. Não são só aos usuários que eles estão ali dando atendimento, mas também quem se propõe a fazer esse tipo de trabalho, que a gente sabe que é um trabalho desafiador, não é um trabalho fácil. Exatamente. São pessoas especiais também, daquelas que trabalham com o coração, né? Uhum. E quais são os profissionais que atuam hoje no centro, né? E como é que eles contribuem o dia a dia com os estudantes que são surdos? Bom, hoje nós temos 9 professores, né, professores de Libras, né, que são profissionais que são especialistas em Libras, né? Nós possuímos 2 instrutores surdos e nós temos 6 pessoas que compõem o administrativo. Então, são eles que desenvolvem todo o processo, né, do ensino de Libras, não só no CAIS, como também nas unidades escolares. E, Eric, como é que de que forma o centro ele constrói aí parcerias, né, com outras instituições para fortalecer as ações de vocês? Bom, nós sempre estamos abertos em parcerias, né? Então, sempre estamos buscando, né? Então, toda aquela pessoa, aquela instituição que queira se tornar um parceiro, não só do CAIS, né? Como também na nossa própria sede, né? As portas estão abertas, né? Porque isso faz com que nós possamos proporcionar um conhecimento melhor sobre a questão da vivência do surdo, sobre a questão também da história e do contexto histórico da educação surda, não só no Brasil, como também no estado de Roraima, né? Então, nós enviamos ofícios, nós vamos atrás, nós conversamos, né? Nós temos um parceiro muito bom, que é o CEFOR, né, o Centro de Formação de Profissionais de Educação do Estado de Roraima, que por meio dele nós realizamos as nossas formações, as nossas oficinas em Libras, os nossos cursos em Libras. Tanto que no guia nós também tivemos parceiros, né? Sim. Uma das principais parceiras para esta construção do guia foi a VEPEMA. Por quê? Porque os professores do CAIS se reuniram junto com os instrutores, criaram um projeto para concorrer, né, a um edital da VEPEMA, e com isso eles conseguiram uma verba, e com essa verba proporcionou a compra dos materiais. Né? Então, a compra dos materiais para poder começar a produção do guia. Então, assim, nós tínhamos um pequeno estúdio no próprio centro, né? Mas era um estúdio pequeno, que não tinha equipamentos, né, vamos dizer assim, grandes e acessíveis para que a gente produzisse. E aí entrou o LabCRI, né, que hoje funciona lá no Centro Antônio Pinho, Centro Profissionalizante de Educação Antônio Pinho. O LabCRI, que é o Laboratório Laboratório de Inovação e Criatividade. E eles nos cederam o seu estúdio, os profissionais nos ajudaram também. Então, lá nós fomos fazer os vídeos, tirar as fotos para o guia. Então, começou realmente a construção do guia. O Antônio Pinho cedeu o seu espaço também para que nós pudéssemos realizar a construção desse guia. E também a Ascom, a Assessoria de Comunicação da CED, que foi uma parceira também muito grande, uma parceria muito honrosa para nós, que nos ajudou, porque enviando seus profissionais para tirar as fotos, né, e nos ajudar também nessa construção desse guia. Lembrando que a construção do guia, ela se deu por 17 profissionais, professores do CAIS, professores de Libras do CAIS, 2 instrutores surdos e a comunidade surda. Por que a comunidade surda? Nós só podemos criar um sinal se ele for aprovado pelos surdos. Então, nós reunimos um grupo de pessoas da comunidade surda e eles nos ajudaram a criar os sinais, na verdade. Então, tem toda uma explicação. Os professores do CAIS entram com a questão de explicar o contexto, né, da situação, o contexto, por exemplo, de um bairro, o contexto de um ponto turístico, de uma igreja, e os surdos internalizam isso e eles constroem o sinal, ou seja, eles criam o sinal. Então, a partir do momento que eles criam o sinal, é que nós podemos realmente publicar, e que foi o que aconteceu. No caso do nosso guia, que é a primeira edição, ele tem sinais que já foram criados pela comunidade surda,
tem sinais novos que foram criados pela comunidade surda e também teve sinais que foram modificados, porque eles já existiam, mas tinha todo um contexto com a modificação do ambiente e que precisou alterar esse sinal. E só quem pode fazer essa alteração é a comunidade surda. Olha só. Como é que o centro participa das políticas públicas de atendimento educacional especializados em Roraima? Bom, o centro ele sempre está aberto, né, para atender qualquer pessoa que queira ir nos visitar, ou então, principalmente da comunidade surda que necessita de atendimento. Nós não realizamos somente os atendimentos no centro também. Então, por exemplo, quando alguma instituição precisa da nossa ajuda para fazer uma interpretação para algum surdo que esteja no evento, nós disponibilizamos uma intérprete, que eu chamo que ela é uma intérprete maravilhosa, né, que é a professora em Libras e intérprete de Libras, Maria Neires Vidal. É uma pessoa fantástica, que desenvolve um trabalho assim, grandioso, né, e quando as instituições necessitam, ela vai fazer essa interpretação nos eventos. Inclusive, hoje ela está num evento, né, ela não pôde vir aqui comigo, porque ela está num evento fazendo uma interpretação, né, da 14ª Conferência da Pessoa Idosa, né? Então, ela está lá realizando esse trabalho. Maravilha. Qual é a importância da presença de intérprete de Libra nas escolas e também como é que o centro atua nessa questão? Bom, hoje nós contamos com a professora Neires, né, que desenvolve esse trabalho. Agora, qual é a importância? Na verdade, além de uma importância, é uma necessidade e um dever. Por quê? Porque nós temos uma comunidade surda. E essa comunidade surda, ela precisa também ser escutada na sua luta diária. Então, ela tem um processo de comunicação, ela passa por um processo de comunicação. Aí, imagina você chegar em um local e você não conseguir se comunicar porque não tem um intérprete de Libras. Como é que essa pessoa surda vai conseguir se comunicar? Como ela vai conseguir atingir o seu objetivo? Então, o intérprete de Libras, ele é necessário realmente para que haja comunicação entre a pessoa surda e a pessoa ouvinte. Deixou de ser apenas uma forma de manter aquele intérprete de Libras num determinado local. Não, ele é uma necessidade, ele é uma realidade mesmo dentro do nosso contexto, da nossa sociedade roraimense. Ele é uma peça fundamental que faz essa ligação nesse processo de comunicação entre a pessoa surda e uma pessoa ouvinte. Com certeza. Eric, além dos intérpretes também, que outros profissionais são fundamentais para garantir uma educação inclusiva de qualidade? Bom, além dos intérpretes, professores em Libras, professores auxiliares, né, que tenham atuação também em Libras, conhecimento em Libras, é necessário nós termos também, que inclusive a nossa Secretaria de Educação já está providenciando isso. Nosso secretário ele é bem atencioso quando se trata da questão de uma educação inclusiva, né? Ou seja, ele tem uma atenção muito grande voltada para a educação inclusiva, então ele sempre está atento para essas necessidades. Como é que é feita a formação continuada de intérprete, né? Cuidadores e professores auxiliares no Estado? Bom, eles passam por uma capacitação, né, que o Estado sempre oferece. No caso dos intérpretes de Libras, eles passam por uma formação. E essa formação, geralmente, ela é dada por profissionais do CAIS, também com parcerias com a Universidade Federal de Roraima, né? A gente sempre convida, né, essas instituições para elas nos ajudarem nesse processo de formação, né? E os cuidadores e professores auxiliares, eles também passam por uma formação que ela é realizada pela Divisão de Educação Especial e também pelo DEP, que é o Departamento de Desenvolvimento de Políticas Educacionais, e o nosso Departamento de Educação Básica. Então, esses diretores de departamentos, eles estão sempre tendo cuidado, e também o nosso secretário, de não só fazer a contratação, né, mas também de oferecer a formação necessária para que as pessoas possam atuar de forma digna e eficiente com aquele aluno surdo ou com aquele aluno com deficiência auditiva.
Perfeito. Isso é muito bom, né? Dar ali todo o preparo para aquele profissional atuar nessa área, porque hoje em dia é muito difícil, né? E você vê quando estão ali dando essa oportunidade do profissional não só atuar nessa área, mas também ele ter a condição de se capacitar para lidar com determinadas áreas. Isso é muito importante. É importante porque nós sempre colocamos, o nosso foco é o aluno. Né? E quando se trata de uma educação inclusiva, né, a gente tem que ter um cuidado maior, porque nós temos que desenvolver não só o acolhimento desse aluno nas unidades escolares, como também termos empatia, nos colocarmos no lugar dele, né, para poder entender a vivência educacional que ele está enfrentando naquele ambiente, né, escolar. A importância do trabalho desses profissionais que lidam com pessoas com necessidades especiais é de suma importância para as famílias. Vocês são o verdadeiro suporte que essas mães, que esses pais têm, principalmente voltado aí para eles, né? Muitas vezes esse pai, essa mãe não tem uma rede de apoio, mas ele encontra ali no profissional o apoio suficiente, não só ali para o filho dele, para a filha dele, mas também quanto pessoa, quanto pais, né? Esse suporte é muito incrível. A gente sabe que quando a gente lida nesse meio, quando a gente também é mãe atípica, a gente sente muito isso, essa questão humanitária, né? Quem está ali se doando, não só como um profissional, mas como um ser humano também, a empatia, né? Isso. E você, na sua opinião, você acredita que houve avanço nas políticas públicas de inclusão, né, aqui em Roraima nos últimos anos? O que ainda falta? Bom, eu acredito que sim. Né? A gente observa que nós temos um governo e uma secretaria que atua bastante dentro dessa questão. Não conseguimos atingir 100%, mas eu afirmo que pelo menos 80%, 85% ou 90% nós estamos atingindo, né? Porque a partir do momento que você passa a ter um olhar diferenciado e entende a necessidade do outro, nós também passamos a oferecer aquilo que nós podemos fazer de melhor. Exato. Né? De melhor para aquele cidadão, para aquele aluno, né? Então, assim, na minha opinião, eu acredito que o Estado está cada vez mais avançando dentro das políticas educacionais para uma educação inclusiva, consolidada. Temos ainda algumas coisas, né, para que possamos aprender também a lidar com determinadas situações, porque ninguém nasce sabendo. É um aprendizado constante que nós vivenciamos na nossa vida. E, com certeza, né, o nosso Estado tem tudo a ganhar para poder proporcionar novas políticas educacionais a nível de uma educação inclusiva consolidada, fortificada, principalmente na questão do acolhimento, da empatia. Né? A luta diária, né? Isso. Todos os dias. Como é que é a relação do centro com os gestores escolares e os professores da rede pública? É uma relação muito boa, né? Inclusive, por exemplo, o CAIS ele está oferecendo, né, são dois encontros mensais, onde ele oferece aos professores das salas de recursos multifuncionais uma formação em Libras. A formação é intitulada Vivência em Libras, e nós oferecemos a Libra funcional e oferecemos também o material acessível em Libras. Então, quando nós solicitamos a participação dos professores das salas de recurso multifuncional, os nossos gestores eles atendem, acatam esse pedido, enviam seus profissionais para essa formação, porque eles também observam da necessidade desses profissionais se qualificarem cada vez mais, né, para que eles possam atuar realmente de uma forma digna e levar o conhecimento ao aluno surdo e ao aluno com deficiência auditiva. Eric, quais são os principais desafios enfrentados pelas pessoas surdas hoje nas escolas? Hoje nas escolas, bom, eu acho assim que é a questão mesmo da comunicação, né? Por quê? Porque a comunidade escolar ela necessita aprender Libras. É o primeiro passo. Aprender Libras para poder se comunicar com aquelas pessoas surdas, né? Então, essa é a questão ainda muito grande que nós observamos, né? Mas que ao longo do tempo nós vamos levando conhecimento e esse processo por meio das formações, né? Ou seja, a nossa divisão e o nosso departamento, eles sempre estão atentos a essas questões, né? Para que a gente, junto por meio do CAIS, né? Possa levar essas formações e também pelo CEFOR, possa levar essas formações até os nossos alunos.
Uma vez eu vi um relato do meu filho que ainda está em fase de estudo, mas ainda está na rede municipal. Ele chegou falando para mim: mãe, a gente estava tendo aulas básicas de como falar com os surdos, com os que não falam, e foi tão legal, a gente aprendeu a falar com ele assim umas coisas fáceis que a professora ensinou para a gente. Eu digo: nossa, filho, que legal, pois fica bem atento, que é para você conversar com ele, para ele conversar com você. E ele se doa muito nessas questões e respeita e presta muita atenção porque ele vivencia isso dentro de casa, né? E o respeito aumenta cada vez mais ali, a empatia, isso é muito bacana. A educação de surdos, ela se dá por dois meios. Pela pedagogia visual, né? Porque ele está ali enxergando, ele está vendo ali aquela determinada situação, e pela Libras, porque ele fala pelas mãos. Então, a gente observa que essa é a necessidade de sempre estar se desenvolvendo, né, a língua brasileira de sinais, Libras, não só nas escolas, mas também levando ela para a nossa sociedade roraimense como um todo, para Exato. que possam conhecer a comunidade surda e como o surdo ele se sente valorizado e como ele lida com a vivência da luta diária dele na nossa sociedade roraimense. Verdade. Érica, a gente fala muito nessas questões ali iniciais, ensino médio, fundamental, mas e no ensino superior? Como é que está sendo aí o acesso dos estudantes surdos às universidades e às faculdades? Bom, dentro do ensino superior, nós notamos que nós temos, né, o curso de Letras Libras na Universidade Federal de Roraima. Na UE, se eu não me engano, tem um núcleo, né, de acessibilidade, isso é muito importante. Hoje nós podemos observar que em termos a nível superior, hoje nós observamos que tem uma disciplina, né, de Libras, onde todos os acadêmicos podem estar conhecendo e atuando até mesmo para um processo de aprendizado, porque, como eu falei, é uma necessidade, né? A Libras hoje é uma necessidade. Então, dentro da universidade, a nível superior, nós observamos que tem o Letra Libras, que faz um trabalho maravilhoso, que forma, inclusive, profissionais a nível de bacharelado, né, a nível de Libras. Eu acredito também que, com o tempo, a Universidade Federal de Roraima vai proporcionar a licenciatura em Libras, porque já entra a questão pedagógica e cognitiva, o desenvolvimento pedagógico e cognitivo desse aluno, até mesmo dentro da própria universidade, né, que é importante. Então, aos poucos, nós vamos observando que a questão da língua brasileira de sinais ela vai avançando. Ela vem avançando desde a questão da educação infantil até mesmo a educação de nível superior. Como é que você avalia o papel dos meios de comunicação na inclusão da comunidade surda? Bom, hoje é um papel fundamental. Por quê? Porque são eles que levam, né, esse processo de comunicação, né, da comunidade surda para a comunidade ouvinte roraimense. Então, é de grande importância, né, sempre nós estarmos atentos ao desenvolvimento, né, de ações que possam beneficiar a comunidade surda, para que eles possam também ser conhecidos, reconhecidos, acolhidos e ter a questão também do empoderamento da língua, né? É necessário ter essa visão. Então, hoje nós não podemos ver apenas a pessoa surda ou a pessoa com deficiência auditiva como um mero cidadão, que ele está ali, vamos dizer assim, que ele está ali apenas, ele é surdo, ele é deficiente auditivo, eu tenho que deixar ele num canto, porque eu não sei me comunicar com ele. Não, hoje nós temos que reconhecer essa comunidade surda, que é muito importante. Inclusive, nós temos a associação, né, de pessoas surdas, né, no nosso estado, que o senhor Iderlan Bonfim, ele é presidente, ele faz um trabalho também muito grande, brilhante dentro dessa associação, né, e ele é o responsável, né, por procurar desenvolver as políticas públicas dentro do nosso estado visando a comunidade surda. E hoje, quanto sociedade, o que as pessoas precisam compreender melhor, né, sobre a cultura surda e também o uso de Libras? Bom, precisam compreender que é necessário aprender Libras
para demonstrar essa questão da comunicação com a pessoa surda, até mesmo para ajudá-la nos momentos mais necessários, né, ou que se faz necessário dentro da nossa sociedade. É preciso também compreender que aquela pessoa surda ou aquela pessoa com deficiência auditiva, ela faz parte da nossa sociedade, ela precisa ser ouvida, ela tem que ter os seus direitos reconhecidos, é uma necessidade para eles, eles não podem apenas passar despercebidos dentro da nossa sociedade. Nós temos que fazer esse reconhecimento da pessoa surda e não só ajudá-lo na questão do processo de comunicação, mas como também desenvolver todos os processos que são necessários para a vivência de um cidadão dentro de uma sociedade. Com certeza. E você tinha falado para a gente sobre os guias, né? O que diferencia esse guia de outros materiais em Libras já existentes no Brasil? Bom, o guia, o que diferencia ele é que ele é regional. Então, é uma questão regional de nós levarmos para a comunidade surda e também para a comunidade ouvinte sinais de locais regionais. Tanto que o guia ele tá dividido como? Ele traz os sinais das instituições, como a própria Secretaria de Educação, os departamentos, as divisões. Ele traz também alguns sinais relacionados às unidades escolares, escolas, como também colégios militarizados. Ele traz também sinais referentes às nossas igrejas que se encontram aqui no estado, aos pontos turísticos, aos nossos bairros. Por quê? Porque há necessidade de inserir o surdo dentro, né, desses segmentos que compõem o nosso estado. Porque imagina uma pessoa surda chegar num local onde ele não tem o conhecimento. Ele não sabe que local é aquele. Então é necessário ter o sinal, né? Ter a sinalização também nesses locais, faz parte do processo, para que ele possa conhecer o que ele tem de regional e que faz parte do estado que ele vive, para que ele possa se situar, né, dentro dessa comunidade onde ele existe. Perfeito. Esse material ele também será distribuído em escolas e estará aí disponível também em acesso digital também? Bom, hoje o guia ele está disponível no Instagram do CAIS, ou seja, nas mídias sociais, né? Para quem quiser seguir, onde vai? Para quem quiser seguir, vai no Instagram do CAIS, que é CAIS Roraima 21. Tem lá um link que você pode acessar esse link e ter acesso gratuito ao guia. Olha aí, como perfeito. Também tem na rede social da Secretaria de Educação, no Instagram da CED, que você pode acessar o Instagram. Tem lá também o link onde qualquer pessoa pode ter acesso a esse guia de forma gratuita, porque o guia ele foi criado para dar suporte não só para a comunidade surda, mas também para a comunidade ouvinte do nosso estado de Roraima. Maravilha. Eric, algo que eu não te perguntei, mas que você gostaria de falar ou deixar uma mensagem para quem está nos acompanhando? Bom, a mensagem que eu deixo é que nós possamos olhar cada vez mais o surdo como uma pessoa que necessita que as suas lutas diárias sejam reconhecidas, os seus direitos possam ser desenvolvidos aonde quer que ele chegue, e que ele possa ser acolhido, que nós possamos ter empatia e que nós possamos proporcionar a ele a melhor vivência no estado de Roraima. Perfeito. Desde já eu quero te agradecer a tua vinda aqui no Conversas Inclusivas e dizer que nós estamos sempre de portas abertas. Bom, em nome de toda a equipe do CAIS, em nome do Governo do Estado de Roraima, da nossa Secretaria de Educação e seus departamentos e divisões, nós que agradecemos por essa oportunidade de estar mostrando, né, um trabalho que foi feito no CAIS, né, por meio de seus profissionais e também da comunidade surda, que é muito importante, e que nós possamos cada vez mais desenvolver propostas, né, para as pessoas surdas, para os deficientes auditivos, e que possamos sempre contribuir com a nossa educação no Estado, porque o guia hoje ele é um marco dentro da nossa educação e principalmente dentro da educação inclusiva no nosso estado de Roraima. Perfeito. Que bom conhecer esse trabalho, que bom ver o lado onde as coisas funcionam e que estão ajudando pessoas, né? Pessoas com necessidades. Isso. Muito importante o seu trabalho. Parabéns a todos. Continue sempre com esse trabalho maravilhoso e, lógico, sendo aí o suporte de muitas famílias. Nós agradecemos a equipe do CAIS.
Você se identificou com esse assunto? Então já segue aí a nossa Rádio Defensoria, que você nos encontra no YouTube, no Deezer e no Spotify. Você acompanhou agora o Conversas Inclusivas. Se você se identificou com essa história, com essa conversa, ótimo. Se conhece alguém, compartilhe essas informações. Eu sou Adriana Carla com mais um Conversas Inclusivas e até a próxima. Tchau, tchau.